estar falando algo nessa noite, a qual o Senhor tem nos direcionado, colocado no meu coração para falar e transmitir à Santa Igreja nesta noite. Minha saudação aqui, nosso pastor presidente, pastor Eloy. Vamos para o capítulo de número 2, para nos remir um pouco o tempo, para fazer uma leitura um pouco mais direta. Capítulo 2, versículo de número 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? E então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Amém? Tome o seu assento, adorando a Deus, louvando a Deus, porque já sentimos nesta noite que o ambiente nesta noite é favorável, e a presença do Senhor está aqui neste lugar, e nós já podemos sentir os louvores aqui, a presença do Espírito Santo que vem nesta noite para receber a tua adoração, o teu louvor e o teu culto. E desde pela manhã o Espírito Santo já está falando aos nossos corações. Saímos nesta manhã renovados pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, e pela comunhão no corpo sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. E de que forma voltar a esta noite à casa de Deus, depois da palavra que recebemos pela manhã, não foi nada difícil, pastor? Foi nada difícil, porque saímos fortalecidos nesta noite. E eu falava com o Senhor no meu lar, e pedia para o Senhor uma palavra para esta noite. O Senhor levou, inclinou o meu coração, para o texto, para o livro de Neemias, esse grande homem, e que fez um trabalho, uma missão, que teve uma missão incrível, fantástica, e que neste livro que eu tenho comigo, que é um dos maiores tratados para a liderança, líder, você que é líder, você que tem uma liderança, não apenas no meio eclesiástico, mas talvez na tua empresa, nos teus negócios, você que tem, que sente uma liderança, que quer trabalhar nisso, leia o livro de Neemias, leia os princípios que contém neste livro aqui. Para mim é, entre todos os livros da Bíblia, um tratado muito especial, um livro muito especial, com princípios para a liderança. Se os nossos governistas conhecessem e se baseassem o seu governo nos princípios contidos no livro de Neemias, pastor Eloy, nós estávamos bem melhor do que já estamos hoje. Mas glória a Deus, porque nós estamos aqui aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. E eu, quando leio este livro, meu coração se emociona de ver como este homem foi usado tremendamente por Deus, e como este homem se entregou nas mãos de Deus para poder fazer algo relevante nas mãos de Deus. E uma das coisas que me chama a minha atenção, e eu, como sou um pouco melancólico, pastor Osmar, não posso fugir do perfeccionismo, e tenho isso um pouco no meu caráter, na minha vida e no meu temperamento. E olhando para o livro de Neemias, no meu coração, nos meus olhos, já salta alguém que quer fazer
Deus, mas alguém que quer fazer algo relevante com excelência. Não é alguém que quer fazer algo para Deus, mas fazer de qualquer forma. Como foi lido aqui sobre a oferta da viúva, que deu tudo o que tinha, não como alguém que dava o que sobejava, o que sobrava, né? Mas ela deu tudo. Assim foi Neemias. Neemias, ele entra de cabeça no seu chamado. Ele entende, como nós falamos aí no meio empresarial, ele veste a camisa da empresa. Ele é aquele funcionário que todo patrão quer ter. Ele é aquele servo que todo senhor quer ter. E Deus precisava, usa pessoas desta forma, mas quando Ele acha alguém no quilate de Neemias, na altura de Neemias, o que acontece quando alguém dá lugar a Deus desta forma, com excelência, com relevância no trabalho, com compromisso, com responsabilidade? O resultado é o que acontece, que nós lemos aqui. O resultado é fantástico, a bênção de Deus é enorme. Se nós olharmos para o contexto deste livro, nós vamos entender o porquê que a cidade do sepulcro dos pais de Neemias chega aonde chegou. Se nós formos olhar Israel, passa por 120 anos de uma monarquia unida, das 12 tribos unidas. Saul, Davi e Salomão, 120 anos de um reinado com as 12 tribos unidas. Mas vindo a morte de Salomão, Roboão, seu filho, começa a reinar. E por ser neófito, novo, né, não ser maduro, não dá ouvido a alguns conselhos, e ele não atende ao anseio do povo de Israel. Qual era o anseio do povo de Israel quando Roboão sobe ao trono? O povo tinha um anseio que queria uma mudança em sua carga tributária, porque Salomão fez um grande palácio, tinha uma grande casa. Salomão fora muito rico, e alguém diz que ele fora o maior homem, o mais rico de todos os tempos, e havia uma riqueza. Mas eu penso que o almoço nunca é de graça, a janta nunca é de graça, alguém tem que pagar. Se Salomão tinha tudo isso, toda essa riqueza, toda essa pompa, quem pagava tributos altíssimos era o povo, que estava com uma carga demasiada sobre seus ombros. E o povo ansiava por poder fazer algo para poder sobreviver um pouco melhor. E o povo chorava, mas Roboão, porque era muito neófito, não dá ouvidos a isso. E continua impondo uma carga talvez ainda maior do que de Salomão. Então há um desfecho, há uma divisão. E sob o comando de um homem chamado Jeroboão, as 10 tribos do norte se separam. E inicia-se ali um reinado político separado das 2 tribos do sul. E começa um reino desastroso, 19 reis, se eu não me engano são 7 ou 8 dinastias, famílias do poder, e a Bíblia nos dá a entender que todas elas vão de mal a pior, vindo um rei após o outro, um dava uma amenizada, mas o outro era pior. E seguidamente, quando lemos a Bíblia, diz: e este fora o pior dos 7, e este fora o pior dos 8, e este fora o pior dos antecessores a ele. Até que chega um momento que este reino, em meados de 722 a.C., Samaria, que era a capital do reino do norte, é invadida, e acaba ali o reino politicamente do norte com as 10 tribos. O reino do sul ainda se mantinha
tinha, Deus levantava alguém, Deus levantava um profeta, Deus levantava um rei que era um pouco mais, mas o reino do sul continuava apenas com uma linhagem. Por quê? Porque havia uma profecia: há de vir um Messias, e este vai vir e vai ser da descendência de Davi. Esse vai vir da casa de Davi. Então essa linhagem nunca sai do poder, porque ela é mantida por uma palavra, por uma promessa advinda de Deus. E esse reino do sul vai se mantendo. E a Bíblia diz que no ano de 606 a.C., o rei da Babilônia, um império que vinha crescendo e avassalando o mundo da época, Nabucodonosor, ele chega e cerca Jerusalém. Em 606, Nabucodonosor não consegue entrar em Jerusalém, mas ele consegue capturar a nobreza e levar cativos para a Babilônia. É nessa época que Daniel vai para a Babilônia, nessa época que os nobres, que os meninos, que os jovens são levados cativos, mas ele não consegue entrar em Jerusalém. 596, veja que a contagem antes de Cristo era ao contrário, podemos dizer assim. Então 596, 10 anos depois, ele volta, cerca novamente Jerusalém, também não consegue entrar. Mas em 586, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo de Salomão, destrói a cidade. A história diz que ele pisa com seus cavaleiros, eles pisam por cima das pessoas nas ruas de Jerusalém. Jerusalém é destruída. E a Bíblia diz que Nabucodonosor agora pega o povo e leva para Jerusalém cativo. E aí o povo vai sofrer por cerca de 70 anos, porque havia uma profecia que dizia que o povo iria passar por 70 anos de cativeiro, presos. E é nessa época, é nesse contexto, que Neemias aparece na história, que Neemias recebe um chamado de Deus. Talvez alguém que está me escutando nesta noite, talvez algum jovem pense que vai receber um chamado de Deus em um momento esplendoroso, em um momento que a sua vida vai estar por cima de tudo, como diz o gaúcho, por cima da carne seca, né? Em um momento, no melhor momento de sua vida. Mas isso não acontece com Neemias, por exemplo, porque muitas vezes conosco também não é neste momento, nos melhores momentos da nossa vida, que nós recebemos um chamado de Deus. Geralmente é no momento de dificuldade que Deus nos chama. É no momento que o nosso coração está muitas vezes entristecido, a alma está gritando. É no momento que Deus tem uma chamada para a sua vida. Neemias se encontra neste contexto que a cidade estava destruída. Quando alguns chegam onde ele estava cativo, preso em Suzã. Alguns historiadores dizem que ele nasce nesse cativeiro, alguns dizem que ele nasce no meio do caminho, que ele nem conheceu Jerusalém ainda. Mas é nesse momento que ele recebe e conversa com Anani, seu irmão, lá em Suzã, no palácio. E ele vai perguntar: como está a cidade? Do sepulcro dos nossos pais. E Anani vai trazer o relatório do opróbrio, da destruição, do desânimo,
do caos que está Jerusalém agora já, da destruição que Nabucodonosor havia feito, já se passava mais de 90, talvez mais de 100 anos, porque os números da Bíblia são tudo aproximados, não adianta eu querer dar uma exatidão aqui nos anos, que nós não vamos chegar a isso, aproximadamente 90 até 100 ou até 120 anos, Jerusalém já estava em destruição. Os muros que simbolizavam a segurança para os cidadãos de Jerusalém estavam destruídos, derrubados. As portas tinham sido queimadas a fogo. E o povo desanimado. Já viam alguns agora voltar. Uma turma volta com Zorobabel. Mas quando voltam, tem até... sente-se um pouco animado para começar a reformar a cidade, mas logo desânimo toma conta dos seus corações, começa a olhar as portas, onde havia o comércio, olha a porta do peixe e diz, não tem mais peixe, não tem mais nem porta, olha a porta das ovelhas e diziam, aqui tinha um comércio tão lindo, tantas pessoas, havia uma felicidade nesse lugar, cadê as portas, cadê os muros? E o desânimo vai tomando conta e vai se passando ano após ano e nada é feito. Jerusalém vive um opório, vive um caos, vive uma destruição avassaladora. E quando isso chega aos ouvidos de Neemias, eu glorifico a Deus, porque Neemias, quando ele recebe esse relato, entristece sim o seu coração, mas ele se levanta e diz, isto não pode continuar assim, eu vou me levantar e alguma coisa eu vou fazer para esta situação não perdurar, para esta situação não continuar, eu vou me levantar e alguma coisa eu vou fazer. Neemias coloca-se à disposição de Deus. E eu louvo a Deus, porque o que Deus precisa é alguém disponível para fazer alguma coisa. Porque em momentos de dificuldade, é muito fácil para nós olharmos a dificuldade e colocarmos culpado. Você vê que Neemias não culpa ninguém. Neemias podia culpar, isso é culpa, isso é por causa disso. Está acontecendo só porque Neemias não coloca culpados. Neemias não inventa ou não olha, não acha desculpas. E eu tinha um pastor em Porto Alegre, muito meu amigo, que disse sempre para mim, Caleb, quem quer fazer faz, quem não quer sempre acha uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter para quem não quer fazer nada. Mas Neemias chama a minha atenção, que quando vê isso, ele vai se disponibilizar para Deus, e ele vai dizer, eu vou fazer alguma coisa. Como será que o nosso coração, como que seria a nossa atitude, mediante uma situação dessa, de opróbrio, de destruição, das coisas acontecendo? Será que iríamos nos omitir e ver as coisas sendo destruídas, de ver o caos e ficarmos só olhando, mas pois bem, eu estou aqui no Palácio em Suzano, o meu emprego está garantido, o que comer eu tenho, eu sou copeiro do rei. Comer era a sua profissão, beber era a sua profissão. Para mim não falta comida, para mim não falta nada. Mas Neemias tinha uma empatia, ele conseguia se colocar no lugar daqueles que estavam lá em Jerusalém. E o meu pai, seguindo, me fala isso, ele diz, às vezes é preciso a gente colocar o sapato apertado de alguém para sentir a dor do calo, onde está doendo. Neemias se coloca no lugar daqueles que estavam lá vivendo sem segurança, vivendo em desânimo, e ele diz, eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa, mas assim
não vai continuar essa situação. Eu vou fazer alguma coisa, preciso desenvolver uma coisa. E o que me chama a atenção é que a primeira atitude que ele vai tomar, a Bíblia diz, e Neemias orou a Deus. Neemias orou a Deus. O texto vai dizer, e chama a minha atenção, a importância da oração para quem quer fazer alguma coisa. Ele orou de Quisleu a Nisan. O mês de Quisleu começa em 15, aproximadamente 15 de março, de dezembro. E ele ora de Quisleu a Nisan, isto é, de 15 de dezembro a aproximadamente 15 de março. Porque os meses dos judeus é geralmente no meio do nosso mês até o meio do próximo. Então é isso que ele ora. Começa a orar em 15 de março e vai terminar só em 15 de março. Começa em 15 de dezembro e vai a 15 de março. 3 meses aproximadamente só orando. Só orando. Ele está trabalhando, ele está sendo copeiro do rei, ele está entregando o vinho na mão do rei, está orando a Deus. Ele está entregando a comida na mão do rei, está orando a Deus. Alguém disse que ele tinha algumas atividades lá de administração sobre o edifício, sobre o palácio. Ele faz as suas atividades, mas ele está orando a Deus. Passa um mês, ele está orando a Deus. Passa 2 meses, ele está orando a Deus. Passa 3 meses, ele está orando a Deus. Irmão, nós precisamos entender a importância da oração da nossa vida. E os antigos tinham um ditado que sempre falavam: a oração é a chave. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave que abre a porta. A oração é a chave que abre o coração de Deus, porque em sua própria palavra Deus fala: clama a mim. Em Jeremias ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Irmão, nós temos que entender o sentido de orar. Não é apenas nós falarmos com Deus, não é apenas nós pedirmos e não sermos atendidos. Nós servimos a um Deus que responde a oração da igreja. Nós servimos a um Deus que responde às nossas orações. Os seus ouvidos não estão agravados para não ouvir a tua oração. Mas eu já orei 1 dia, 2 dias, nada aconteceu. Continuo orando. Persevera na oração. Eu creio que se não acontecesse isso, a porta que não se abrisse. O texto que nós lemos diz que o rei olha para Neemias e diz: Neemias, tu está diferente. É óbvio que está diferente. Neemias já estava orando há 3 meses. Começa a orar para ver se você não muda o semblante. Alguém diz: não, mas é que estava triste. O rei viu uma tristeza. Não era só tristeza, tinha algo mais. Quem tem uma vida de oração vive diferente. Porque ele vive com o pé aqui nesse mundo físico, mas o outro já está no mundo espiritual. Ele está vivendo, ele está fazendo, ele está nas suas atividades. Por muitas vezes em Porto Alegre, quando eu trabalhava no trânsito, ora em moto fazendo entregas, ora no táxi, que trabalhamos há alguns anos. Por muitas vezes estava dirigindo, mas estava falando com Deus. Por muitas vezes no trânsito em Porto Alegre, às vezes na perimetral, 3 faixas para lá, 3 faixas para o outro lado. Parava às vezes na perimetral com a Ipiranga, são cerca de 12 ou 14 faixas e carros, e muitas pistas, na verdade não são faixas, são pistas. E a atenção teve que ser total, mas eu estava ali atento, mas conseguia estar orando ao mesmo tempo. E muitos colegas me perguntavam: você trabalhou por muitas noites, mas como você nunca foi assaltado? Eu disse: não é porque eu sou mais esperto, porque eu sou melhor, não, nada disso, porque um estava no táxi comigo.